Prezados, preparem-se para conhecer a história aterrorizante que a nossa inscrita Alessandra nos enviou. O relato se passa na cidade de Joanópolis, em julho de 2002, quando a família da Alessandra se mudou para uma chácara na região. Tudo parecia tranquilo, cercados pela natureza, até que começaram a perceber coisas estranhas acontecendo. Barulhos no celeiro à noite, animais agitados, e até mesmo avistamentos de vultos na escuridão. Uma noite, Chiara, a cachorrinha da família, desapareceu na mata. E Felipe, o pai, teve que ir buscá-la. E o que aconteceu nessa floresta, chocou a família de uma forma brutal. Será que eles estavam sozinhos naquela floresta? O que estaria espreitando por entre as árvores? Assista o relato completo e descubra os arrepiantes acontecimentos na chácara da Alessandra. Se você tiver coragem e estiver preparado, continue com este vídeo até o final. Agora, se não for corajoso ou corajosa, saia imediatamente, pois sua ansiedade vai atacar. Então, seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Antes de começar este relato real e aterrorizante, gostaria de agradecer a Alessandra pela história assustadora que nos enviou. Há alguns anos atrás, havia uma família que morava em Santo André, no ABC Paulista. O pai, chamado Felipe, havia trabalhado duro toda a sua vida numa metalúrgica, e finalmente se aposentou. A mãe, chamada Alessandra, era enfermeira em São Paulo. Tinha também um casal de filhos, um chamava Sérgio e a menina chamada Beatriz. Depois de muita reflexão e planejamento, eles decidiram que era hora de fazer uma mudança e começar uma nova vida. Eles decidiram se mudar para Joanópolis, uma pequena cidade rodeada de belas montanhas e bosques, onde a família possuía uma chácara de final de semana. Lá, eles poderiam viver uma vida mais tranquila, cercados pela natureza, cultivando suas próprias frutas e vegetais, e desfrutando de um ritmo de vida mais lento. E o melhor de tudo, com muito mais segurança, pois em Santo André a violência estava passando dos limites. A chácara deles era grande e muito acolhedora, com uma lareira enorme na sala e uma área de lazer muito boa. Tinha um celeiro antigo enorme, um grande jardim, e a chácara era rodeada por mata virgem, que se estendia por todos os lados. Lá a natureza sempre falou mais alto, capivaras, macaquinhos e uma variedade imensa de pássaros de todas as espécies era muito comum. Até um casal de araras vermelhas, de vez em quando, dava as caras por lá. A família estava ansiosa para começar a vida nova na chácara. Em fevereiro de 2002, eles fizeram a tão esperada mudança. Venderam a casa deles em Santo André e foram de mala e cuia para Joanópolis. Todos muito felizes com a mudança, menos Sérgio, o filho mais velho, pois havia deixado os amigos e uma namoradinha em Santo André. Em abril de 2002, todos já estavam adaptados à vida nova. Beatriz estava adorando a escola nova e suas novas coleguinhas. Até Sérgio, que não queria esta mudança, já estava levando de boa a vida no interior. Alessandra conseguiu um emprego de enfermeira no Hospital de Piracaia, uma pequena cidade que fica ao lado de Joanópolis. E Felipe acordava bem cedo para dar conta da chacrinha deles. Mas logo, eles começaram a perceber que nem tudo era o que parecia. Uma noite, Alessandra ouviu um barulho estranho no celeiro e os cavalos começaram a fazer um barulho como se tivesse algo os incomodando. Chiara, a cachorrinha da família, que ficava dentro de casa, começou a rosnar e disparou a latir, mas ela havia ficado brava do nada, estava louca para sair. Nessa hora, Alessandra acordou o marido, e foram correndo verificar o que estava acontecendo, mas quando chegaram no celeiro, não encontraram nada fora do comum. Foram até a baia dos cavalos e também estava tudo normal, eles apenas estavam muito agitados. Olharam para o galinheiro e também tudo normal. Acharam estranho, mas voltaram para a residência e dormiram, o pouco de noite que ainda restava. Outra noite chegou, e o filho mais novo, chamado Sérgio, viu um vulto estranho na mata, que tem na lateral da propriedade.
Esta mata dá fundos para um rio que tem como afluente a Cachoeira dos Pretos, um local muito lindo e turístico da cidade. Novamente, quando Felipe saiu para investigar, nada foi encontrado. As coisas continuaram a ficar estranhas. A cachorrinha da família começou a latir olhando para a mata, como se houvesse algo ou alguém espiando naquele lugar. Alessandra e o esposo pegaram as lanternas e foram até a divisa do seu terreno com esta mata, miraram um feixe de luz e nada. Alessandra chegou a gritar dizendo: "Tem alguém aí?" E nada novamente, até que a Chiara passou por baixo da cerca e foi latindo. Alessandra e Felipe gritaram para ela voltar e nada. Até que se ouviu um ganido bem alto e o silêncio imperou. Eles ficaram desesperados, pois Chiara não havia voltado. Foi então que Felipe foi até o celeiro, pegou uma machadinha, passou por baixo da cerca de arame farpado e foi buscar a cachorrinha. Ele pediu para Alessandra ficar e olhar as crianças. Após alguns minutos, Felipe surge daquela escuridão chorando muito e com a Chiara nos braços, toda suja de sangue. Alessandra ficou desesperada em ver a cadelinha naquele estado, pois eles a criavam como se fosse um membro da família. Ela perguntou o que aconteceu, e Felipe disse que não sabia. Falou que quando chegou perto, lá na mata, ela já estava caída. Quando notaram melhor o corpo da cachorrinha, perceberam feridas bem profundas, como se fosse uma mordida, mas para ter feito aquele estrago, deveria ter sido um bicho bem grande. No dia seguinte, Felipe junto com alguns amigos se embrenharam na mata, para ver se descobriam algo sobre aquela morte. Quando chegaram onde Felipe achou o corpo da cadelinha, perceberam pegadas bem grandes, parecia pegada de gente, mas tinha marcas de garras nas patas. Todos acharam estranho e se perguntaram o que poderia ser aquela pegada, até que Joaquim, um senhor de 65 anos que acompanhava eles, disse imediatamente: "Gente, me escute, prestem atenção, essas pegadas são de lobisomem", disse ele. Todos ficaram em silêncio até que Felipe falou: "Para com isso, homem, a gente tá falando sério aqui." E ele disse: "Não estou brincando, é de lobisomem sim, fazia muito tempo que eu não via uma dessas, mas há muito tempo atrás, encontrei umas pegadas dessas, próximo do meu galinheiro. Na época chamei o Raul que era policial aqui em Joanópolis, e ele confirmou que as pegadas realmente eram de lobisomem, e que esse lobisomem deveria ser muito grande, pelo tamanho delas." Essa informação chocou Felipe e Alessandra, pois até então eles achavam que lobisomem era apenas uma lenda da cidade para gerar recursos financeiros e para aumentar o turismo. Foi aí que Raul contou rapidamente a história sobre essa criatura sombria. Afinal, não é à toa que Joanópolis é tida como a cidade dos lobisomens, desde 1940, quando os moradores da cidade começaram a relatar estranhos ataques noturnos a animais e pessoas. Eles descreviam uma criatura metade homem, metade lobo, que se movia com agilidade e força surpreendentes. Desde então, a imprensa brasileira se voltou a olhar para Joanópolis com um tom ameaçador, e a lenda do lobisomem tomou força e se espalhou para todo o Brasil. Na mesma hora, Felipe e Alessandra comentaram que fugiram de Santo André por causa da violência e foram cair na cidade dos lobisomens. Que ironia! Disse Alessandra. Mas Raul falou que era questão de tempo para encontrar esta criatura e tirá-la de circulação. Mas havia algo de errado em Joanópolis. Durante a noite seguinte, animais foram encontrados mortos, com marcas de mordidas profundas em seus corpos. Os moradores se assustavam com a possibilidade de que um lobisomem feroz estivesse à solta na cidade novamente. Certa noite, um casal de namorados foi passear pelas trilhas da região, próximo da cachoeira. Eles não sabiam que havia um lobisomem à espreita. De repente, a criatura apareceu dando um uivado aterrorizante, logo em seguida atacou o casal e puxou o jovem com violência. Sua namorada, em desespero, tentou lutar contra o lobisomem, mas era tarde demais. Ele já havia matado seu amado. Então ela correu, mas correu muito enquanto o lobisomem devorava seu namorado. Mas o que ela não sabia é que este lobisomem era diferente de todos, pois gostava de caçar as suas vítimas.
Ele era um caçador muito astuto e inteligente, cercava suas vítimas de uma forma avassaladora, ele parecia sentir o medo exalando pelos poros das suas vítimas. Seu ataque era mortífero e certeiro, nunca houve alguém que tivesse escapado dele. Mas a menina que estava correndo deu muita sorte, pois naquele momento passava pela estrada uma perua Kombi com um morador da cidade, ela pediu para parar, entrou e escapou daquela criatura. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, e o medo tomou conta dos moradores. Todos passaram a evitar as trilhas e a ficar dentro de casa durante a noite, temendo encontrar o lobisomem em seu caminho. Felipe e Alessandra estavam em choque com tudo o que estava acontecendo na sua nova cidade, até cogitaram em ir embora caso aqueles ataques continuassem. A cidade decidiu tomar medidas drásticas para se proteger. Um grupo de caçadores foi organizado, com a missão de encontrar e matar o lobisomem. Eles vasculharam as florestas, mas nada de encontrarem a criatura. Então, uma semana depois, o lobisomem atacou novamente. Desta vez, sua vítima foi um dos caçadores. Ele foi encontrado morto, com as mesmas marcas de mordida dos animais que haviam sido atacados anteriormente. A cidade estava apavorada. A criatura era diferente de todos os outros lobisomens, um verdadeiro caçador que parecia estar sempre um passo à frente de seus perseguidores. Ninguém sabia o que fazer para detê-lo. As noites em Joanópolis ficaram mais sombrias e solitárias. O medo se tornou parte do cotidiano da cidade. E o lobisomem continuava à solta, atacando animais e pessoas desavisadas. Ninguém sabia quando ele iria atacar novamente, ou quem seria sua próxima vítima. A única certeza era que a cidade nunca mais seria a mesma. Porém, a cidade de Joanópolis não se rendeu ao medo e continuou com sua busca pelo lobisomem. Os caçadores persistiram em suas buscas, cada vez mais determinados a encontrá-lo. E, depois de muitas noites em claro e perigosas caçadas, finalmente conseguiram encontrar e matar a criatura. Os moradores de Joanópolis ficaram aliviados ao saber que a ameaça do lobisomem havia acabado, mas a lenda da criatura continuou a ser contada por muitas gerações. A história do lobisomem caçador se impregnou na cidade e, até hoje, muitos se lembram dos ataques brutais da criatura e da coragem dos caçadores que a perseguiram. E, mesmo que a lenda tenha se tornado parte do folclore local, a memória dos moradores de Joanópolis permanece viva. A cidade nunca mais esquecerá a história do lobisomem caçador, um símbolo da força e determinação daqueles que se uniram para enfrentar o medo e proteger suas famílias e sua comunidade. E assim termina mais um relato aterrorizante de lobisomem, do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento a Alessandra pela sua história arrepiante, e pela confiança em compartilhar este relato verídico conosco. Lembrando que o canal Escuridão Macabra faz os vídeos de relatos, baseados nas histórias passadas pelos nossos inscritos, não atestando a veracidade dos fatos. Agora fica a seu critério, decidir, se este relato é real, ou apenas uma história, de terror contada. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube, escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.